Prontinho? Pronto. Então, vamos lá. Vamos. Então, boa noite a todos. Agradeço a participação aqui no nosso Café com Essência Pedagógica. Nosso convidado especial de hoje é um amigo que tivemos a alegria de conhecer na pós-graduação da FTP, o Douglas Ferzan, que é graduado em Sociologia, História, Pedagogia e pós-graduado em Gestão Educacional. Também é autor do livro As Matrioscas, Quebrando as Cascas dos Mitos Pedagógicos. Esse livro trata da reflexão sobre alguns mitos que permeiam a educação no Brasil, usando a alegoria das matrioscas, cada uma das cascas, que no caso seria formação, senso comum, relacionamentos, currículo, avaliação, tecnologia, democracia na escola, que é quebrada para chegar ao aluno e as possibilidades de oferecer uma educação significativa. Hoje, nós também faremos o sorteio deste livro do Douglas, que nos entregou um para entregar aqui para vocês. Também temos o sorteio do livro o livro do Douglas. Mostra de novo, Douglas. A capa é uma obra do filho do Douglas, olha que lindo. Aí você vai comentar depois direitinho, né, Douglas? Temos o sorteio também do livro do Ivan, que fez a live aqui com a gente na semana passada. E mostrando para vocês o livro que nós já sorteamos da professora Fátima Lefone, que é sobre gestão escolar. Tá bom? Então, o sorteio hoje vai ser do livro do Ivan e do livro do Douglas. São dois do Ivan e um do Douglas. E nós faremos no final, faremos o sorteio eletrônico. Vou colocar o nome de todos os participantes para fazer o sorteio. Então, passo para a Kátia, para o Douglas. Estou aqui, tá bom? Ok. Kátia? Voltei. Obrigada, Sheila. Douglas, é um prazer te receber. A Sheila já te apresentou super bem. É um querido amigo da pós. Eu falo que a gente entrou nessa pós todos como colega de classe, todos muito ansiosos, e saímos de lá muito amigos. Eu creio que o setor da educação, ele realmente agrega na vida da gente, até quando a gente está sentado no banco escolar ali, né? O educador que voltou a ser estudante, que não pode deixar de ser nunca, né, Douglas? É verdade. Essa pós, ela veio assim como uma coisa mágica, né? Até acho que vale aqui um agradecimento a todos os envolvidos, desde os colegas de classe, aos professores, acho que especialmente a professora Luciana, né, e o professor Diogo, mas enfim, foi uma coisa que veio para mudar a vida da gente, com toda certeza. E aí, Douglas, a gente aproveita, então, esse momento tão especial da sua vida, que você está fazendo o lançamento do seu livro, e nós não podíamos deixar de prestigiar esse momento com você. Obrigado. Então, a gente queria, assim, que você começasse contando um pouquinho, Douglas, da sua formação, né? O que te levou para a área de educação, porque até onde eu me lembro, você não começou com a pedagogia, foi um outro caminho, mas a vida tem caminhos tão sábios, né, Douglas? Então, se você puder dar uma situada, né? O que você foi estudando, o que te levou de um estudo para o outro, como é que foi essa sua chegada, né? Essa aterrissagem aqui no campo da gestão. Conta um pouquinho para a gente. Sabe que quando eu era estudante, desde pequenininho, desde lá, quinta série, sexta série, eu observava determinados professores e lá eu já pensava assim, quando eu der aula, eu vou fazer isso. Então, acho que já, naquela época, meio que inconsciente, mas já sabia o que queria. Eu venho de família ferroviária. Meu pai era ferroviário, eu tenho uma tia, a Cleusa, foi ferroviária, meu avô paterno ferroviário, meu avô materno ferroviário. Eu nasci em Paranapiacaba, que é uma vila ferroviária. Aliás, acho que só eu nasci lá, né? Porque nem hospital tinha quando eu nasci. Meu pai, uma vizinha que fizeram o parto, pra vocês terem uma ideia da situação, e eu fui ferroviário por um tempo. Antes disso, teve aqueles lances, vocês sabem, meio curiosos, Zé do Caixão, né? A gente não pode esquecer. Então, eu fui ferroviário por 7 anos.
Eu comecei trabalhando dentro da ferrovia, na bilheteria da Estação do Brás. Aí passei para um escritório, depois para a área de informática, fiquei 7 anos na ferrovia, mas havia aquela inquietação. Chegou um momento que eu era concursado, funcionário público federal, né? Assim, para um jovem, que na época eu entrei com 19 anos na ferrovia. Então, chegou uma hora que estava aquela inquietação, eu já não me sentia feliz, eu queria outra coisa. Exonerei para ser professor. E para ser professor dentro do Estado, naquela condição que na época se chamava ACT, hoje se chama de OFA, ou seja, o não efetivo. Eu arrisquei, vamos lá, porque eu quero ser professor. Era o meu sonho ser professor. Entrei para a educação, atuei no ensino fundamental, comecei dando aula de geografia, depois de história, e assim foi. Saí do Estado por um tempo, fiquei na rede particular, retornei ao Estado, né, e depois passei para a coordenação pedagógica, fiquei, não sei, difícil fazer as contas agora, fiquei 2 anos em uma escola, mais uns 6 anos em outra, depois passei para vice-direção, direção, e hoje eu estou numa escola que é do programa Ensino Integral. Eu já estou há quase 3 anos nessa escola. Mas essa é a trajetória. E nessa escola, Douglas, a gente que te acompanha pelas redes sociais, né, e nós te acompanhamos durante todo o período da pós em que nos conhecemos, você trouxe muitos causos, né, muitas situações cotidianas dessa sua escola em período integral. Então, eu imagino que por ser uma escola em período integral, que atende jovens, adolescentes, além das delícias, existem também os percalços, porque você está lidando com uma população da escola pública. A gente sabe que existe um folclore, né? É um mito, existe todo assim já um rótulo em relação à escola pública. E nós pudemos ver, principalmente nessa pós, o quanto existe de qualidade nas escolas públicas, sejam as municipais ou as estaduais. Nós vimos ali, nós estávamos de frente com os gestores muito dedicados, criativos, comprometidos com um resultado de qualidade no dia a dia. Então, a gente te pediria, assim, para você ilustrar um pouco do seu dia a dia com seus alunos, com sua equipe. Nós sabemos que você pinta as paredes, que você tem roda, né, de capoeira com seus meninos, mas há uma coisa que eu acho assim muito legal. Você, enquanto diretor, enquanto gestor, você não fica dentro do seu gabinete. A gente já te viu em ação muitas vezes. E isso faz uma diferença danada. Então, eu queria que você passasse um pouquinho, né, sobre essa sua chegada dentro da escola em que você está hoje. Como é que foi esse processo de entrar como gestor, de gerir, de olhar para esses espaços que a gente sabe que você tem mexido nos espaços físicos também, pensando numa organização como um todo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, divide conosco. Certo. Quando eu cheguei nessa escola, ela ainda não era de tempo integral, né? Ela passou a integrar o programa a partir do início de 2020. Então, eu peguei essa transição. Cheguei em 2018, em junho de 2018. 2019, nós nos preparamos para nos tornar programa ensino integral. Começamos 2020, começamos assim muito empolgados, veio a pandemia, mas foi assim, então um desafio duplo, tivemos que desenvolver o programa ensino integral dentro da pandemia, né? Como fazer isso? Então, nós tivemos assim, literalmente que rebolar muito. Graças a Deus, eu digo sempre que eu sou muito abençoado em relação a essa escola, primeiro por chegar nessa escola que eu acho maravilhosa. Segundo, porque eu fui muito bem assessorado por uma supervisora, a Esther. Eu acho interessante citar nome quando as pessoas merecem, né? Fui muito bem assessorado pela Esther, depois pela Gorete, que está com a gente até hoje. E eu tenho uma equipe de professores, assim, maravilhosa. A coordenadora pedagógica, a Karina, que sempre acompanha, a gente deve estar acompanhando no momento. A Karina é uma pessoa fantástica, que está sempre se adiantando ao que vai acontecer, ao que pode acontecer, tem uma experiência, uma bagagem enorme, né? Então, tudo isso facilitou esse processo, que não foi fácil. Implantar esse programa na escola, em plena pandemia. Nós trabalhamos pouco mais de um mês com os alunos, né? Começamos a criar os clubes,
faz parte do programa, né, os clubes juvenis, que é justamente para desenvolver o protagonismo do aluno, e é muito difícil você criar esses clubes, criar a maturidade no aluno para que ele lidere o clube, porque no clube o aluno não fica com um professor, são os líderes, ele é protagonista, né? Então, foi bem esse momento que a gente estava conseguindo esquematizar os clubes numa sexta-feira, na segunda-feira veio a pandemia, o isolamento e, né, meio que naufragou, entre aspas, mas outras ações continuaram. Então, foi um desafio duplo, de implementar o sistema e implementar o sistema dentro da pandemia. Mas eu acho assim que tudo que vale a pena na escola, os nossos alunos também, não posso deixar de falar deles, são maravilhosos, né? Mas a minha equipe, não posso falar, né? A nossa equipe é maravilhosa, são pessoas assim, se eu não vou citar todos os nomes, porque corre o risco da injustiça de esquecer algum, mas uma equipe que se engaja realmente. Então, eles tornaram tudo muito mais fácil. Sem eles, a gente não chegaria onde chegou. Sobre E as Douglas, pinturas, desculpa, perdão. imagina, não, eu ia cutucar isso, das pinturas, Sim. era isso, vai lá. Essas pinturas fizeram sucesso no Facebook, né? Porque houve um período que os professores todos em trabalho remoto, os funcionários em trabalho remoto, né? Estávamos na escola, eu e uma das professoras que, além de professora, ela é zeladora da escola, a Fátima. Sabe quando a gente dá aquela surtada? Primeiro deu aquela tristeza, né? Teve um dia que eu cheguei na escola, e eu adoro música, eu cheguei ouvindo música e estava tocando Gonzaguinha no carro. Justamente aquela música, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Música muito sensível, uma coisa muito, né, que toca muito. Eu entrei na escola vazia. Em frente à escola existe um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade, né? Quando eu entrei, eu ouvi um assobio, era uma das crianças da janela acenando para mim. Aquilo, né, foi difícil segurar. Eu entrei, olhei a escola e falei assim, como tá triste isso aqui, como esse ambiente está triste. Comentei com essa professora, que é ao mesmo tempo a zeladora, né, a Fátima. Falei, Fátima, vamos rabiscar a escola? Você é doido? Falei, vamos rabiscar, vamos fazer uns desenhos. Ela é meio doidinha também. Vamos. Saímos eu e ela rabiscando a escola, né? Ela fala assim, eu não vou pôr a mão que eu não sei desenhar. Eu falei, não, o fato de você estar aqui do meu lado, você já está me ajudando, né? Rabiscamos Ariano Suassuna, Monteiro Lobato, fizemos uma charge do Armandinho, que é maravilhoso, né? Fizemos uma caricatura da Malala, do Pitágoras, e assim foi. Saímos rabiscando, Maurício de Souza, saímos rabiscando a escola. Qual é, né, a intenção? Quando as crianças voltarem, encontrarem um ambiente mais alegre do que eles deixaram. Porque ficou uma tristeza muito grande. Os alunos estavam empolgadíssimos com o novo, né, sistema, com o novo programa, o programa de ensino integral. Eles estavam empolgadíssimos, eles queriam muito, os pais estavam muito empolgados, aí eles, de repente, deixaram aquilo para trás para conviver com a frieza do remoto, né? Porque, queira a gente ou não, é mais frio, né? Então, eu pensei, quando eles voltarem, tem que ter alguma coisa diferenciada. Depois também conseguimos pintar as salas de aula, colocamos lousas brancas, né, com verbas estaduais, o PDD é paulista, colocamos lousas nas brancas nas salas de aula, enfim, temos uma boa melhorada. Renovada, né? Sim. Quando eles chegarem, vai estar um outro ambiente. Claro, tem muita coisa ainda para fazer. Mexemos assim, 10% no máximo do que a gente gostaria. Mas as ideias existem e eu acredito que as possibilidades virão com toda certeza. E eu também penso, Douglas, que todo esse cuidado que você, né, tem no momento de pensar nessas melhorias, obviamente isso traz um novo engajamento também dos alunos, que chegarão e também estarão motivados a participar das próprias mudanças, das próximas mudanças. Com certeza. Não é? Eu imagino assim que esse processo da mudança, ele é uma construção coletiva. Então, alguém lidera, né? Eu estou até lendo aqui um depoimento da Karina Alves, que é da sua equipe,
né? E ela está dizendo assim, né? Somos uma equipe apaixonada pela educação, sempre com muito apoio e cuidado do nosso diretor. Então, é muito bacana a gente saber que esse seu cuidado, esse seu zelo, ele transcende realmente para a sua equipe, para gerar esse engajamento em todos e automaticamente reflete no seu pessoal, né? E o seu pessoal vai levar isso para a sala de aula. Então, quando os meninos chegarem, mesmo com 10%, eu tenho certeza que eles estarão curtindo muito essa nova escola, sim, até porque a saudade das paredes é muito grande, né, Douglas? É verdade. Vocês estão... deles, não é? Vocês estão em acolhimento neste momento ou vocês estão com a escola totalmente fechada? Totalmente fechada. Nós fizemos acolhimento remoto, né? E, por conta dos decretos da prefeitura, não recebemos alunos ainda. Nós com professores, mas também agora eles estão remoto. Nós tivemos 2 semanas de atividades presenciais e também fechamos, né? Trabalhamos em outro município, mas o momento que entraram era muito gostoso ver a carinha deles, de olhar para o espaço. Nós também tivemos, assim, uma renovação de cores, né? De algumas... né, organizações diferenciadas, não tantas, mas o que a gente percebe é que o olhar do aluno é como se ele estivesse entrando num ambiente totalmente novo. Eles estão com saudade dos colegas, dos professores, da explicação ao vivo e a cores, mas as paredes também transmitem muitas coisas para os nossos jovens, né, para os nossos alunos. E que bacana, Douglas. Então, já entendemos aí o seu percurso, né, do único nascimento lá em Paranapiacaba. Vou contar uma coisa aqui. Na época do antigo Orkut, quem é mais velhinho, né? Se dessa não é o nosso caso, deixa para lá. Mas na época do final do Orkut, eu criei uma comunidade chamada Nasci em Paranapiacaba. Ficou mais de um ano no ar, só tinha eu. Então, eu acho que é coisa rara. Eu acho que o pessoal prefere ir para outro lugar para acompanhar o nascimento com mais tranquilidade, né, Douglas? Mas isso tudo... Mas isso tudo te faz uma pessoa ainda mais especial, pode ter certeza, viu? Obrigado. Bom, Douglas, a gente sabe que você tem, então, um trabalho aí maravilhoso com esses jovens e nós já vimos muitos momentos deles com você, no momento que estão tocando, dançando, e estão nas rodas e você está sempre junto, né? Fazendo parte daqueles momentos, né? Isso é muito bacana. E das atividades que vocês fazem, conta pra gente um pouquinho. Eu vi que você tinha uma roda de capoeira com os meninos. Não, na verdade, que ele não foi uma roda de capoeira. Eu vi que rolou ali um baracandão. Isso, eu tenho alguns instrumentos que eu deixo na minha sala, né? Tem pandeiro, agogô, alguns instrumentos que eu deixo lá na minha sala que eu brinco, eu digo que é o meu sarcófago. E os alunos entram lá numa boa, é aberto o ambiente, né? Não tem aquela burocracia. E... às vezes eles entram, pegam os instrumentos e começam a tocar. E teve um dia que eu comecei a tocar o pandeiro e eles se empolgaram, alguém filmou e foi para a rede social e foi isso. Viralizou, né? E uma coisa que eu acho extremamente importante da gente também destacar aqui é essa boa relação com o aluno, né, Douglas? Isso é fundamental. Porque a gente preza tanto pela equipe e a gente tem que fazer com que o aluno entre na sala do gestor sem medo, né? Eu sempre falo isso nas reuniões, gente, não ameaça que vai chamar a Kátia, ou a Sheila, ou a Nivone, quer dizer, não é para ameaçar, eles precisam encontrar em nós apoio, né? Principalmente agora com essa pandemia, em que eles ficam tão distantes, eles nos buscam porque eles estão procurando afeto. É verdade. E o professor, né, aquela frase que a gente cansa de ouvir e de repetir, eu não canso de repetir. O professor tem que gostar de gente. De muita gente. E gente em movimento, né? Com certeza. E aí vamos falar um pouquinho, então, de gente em movimento? Como é que surgiu essa ideia das matrióscas, então? Então, surgiu, na verdade, de um ócio pós-graduação. A falta daquilo tudo. Eu gosto muito de escrever, na verdade, escrever é meu hobby, né? E assim, eu não tenho pretensões de desbancar o Paulo Coelho, de entrar para a Academia Brasileira de Letras, nada disso. É um passatempo, é um hobby mesmo. Tanto que
são lançamentos independentes, nada, né, tão sério assim. E após a gente concluir a pós-graduação, me bateu aquela saudade de pensar em educação, escrever sobre educação. Aí outro dia eu comecei a esquematizar o que eu posso escrever, de que maneira. Então eu pensei o seguinte: a gente tem que quebrar cascas, quebrar mitos. E aí tem a matriosca, né, a bonequinha russa. Sim. Você tira uma bonequinha, tem outra e outra e outra. E até no começo do livro conto a lenda da matriosca. Diz que um carpinteiro chamado Serguei pegou uma madeira nobre, encontrou um pedaço de madeira nobre, e esculpiu a primeira matriosca. E ela, um dia conversando com ele, que ela conversava, ela disse que se sentia sozinha. Então ele remodelou, ele tirou a casca, fez outra que também se sentiu sozinha, e outra, e outra, e outra, até chegou no momento que havia um bonequinho tão pequenininho que ele não podia mais retirar camadas. Não dava mais para retirar camadas dali. Então esse ficou maciço, e lá no cantinho, como se for, no cantinho não, no interior. No centro, né? No centro, isso. Como se fosse o filhinho de todas elas. E aí, subvertendo um pouco a coisa, né? Sempre que a gente fala em mãe, a gente pensa na figura doce. Graças a Deus tivemos boas mães, né? A gente pensa na figura doce, na figura fraterna. Mas a mãe, pergunta para Freud. O que Freud fala sobre a mãe? É tudo culpa da mãe. A culpa é toda da mãe. A mãe é castradora, a mãe é controladora, a mãe é aquela que está de olho para que nada atinja o filhinho dela. Então, o filhinho dela, que é o bonequinho final, está lá guardado por dezenas de... Algumas matrioscas têm 60 bonecas, eu pesquisei isso. No caso, eu falei de 7 camadas, 7 matrioscas, né? Imagina a opressão desse pobre coitado cercado, né, envolvido por tantas mães. Se uma mãe já, quando quer, né, é castradora, quando quer ela é repressora, ela impede o voo do filho. Eu citei trechos de músicas no livro, inclusive uma música do Pink Floyd que chama Mother, e que justamente a mãe fala nessa música, né, a mãe fala para o filho que vai sempre deixar ele embaixo da asa, que vai ajudar a construir os pesadelos dele, a torná-los realidade. E realmente, muitas mães tão bem intencionadas fazem isso, né? E pais também, não vou... Eu também super protetor, não posso falar muito, não. Então, o que eu imaginei? Essas matrioscas, essas mães protegendo demais os alunos. Nós temos que quebrar cada um. Aí nós não temos que... Desculpa. Garganta bem seca. A gente não tem que tirar delicadamente a casquinha da mãe que está impedindo a gente de chegar ao filho. A gente tem que quebrar mesmo a casca dessa mãe castradora. Porque a gente tem que libertar o filhinho final. Quem é o filhinho final? O aluno. Então a gente tem que tirar esses mitos, essas cascas, são esses mitos da educação. E a gente tem que tirar uma, né, dessas cascas, para que a gente possa finalmente chegar no nosso aluno, porque essas cascas nos impedem, às vezes, de ser ouvidos pelo aluno. Olha, a professora Luciana apareceu, linda, boa noite, tô lendo os comentários aqui. Então, a gente tem que ir quebrando essas cascas para finalmente chegar nos alunos. Aí eu escolhi 7 cascas que a gente tem que quebrar, né? Que seriam, então, 7 mitos. 7 que mitos. Você elegeu. Exatamente, porque mitos têm que ser quebrados, né? Porque o mito, ele não corresponde à verdade. E então eu peguei justamente esses 7 mitos, representados pelas 7 cascas das... Desculpa. Imagina. Das matrioscas, para a gente finalmente chegar no aluno. São mitos que a gente precisa quebrar para quê? Para atingir uma educação de excelência. Porque às vezes são crenças que nós, como educadores, carregamos. E essas crenças nos tornam tão, às vezes, distantes do aluno, às vezes nos tornam autoritários, superficiais. E a gente precisa se livrar dessas cascas, dessas superficialidades, desse autoritarismo, dessas
crença do senso comum. Acho que o senso comum é uma coisa muito perigosa e a gente precisa muito se livrar dele, né? Então, a intenção é refletir sobre essas cascas e quebrar. Vamos ao aluno. Ô Douglas, eu não quero um spoiler completo, não. Mas vamos falar um pouquinho. Dá para você listar para a gente quais são esses 7 mitos que você aborda? Dá. Opa! A gente não precisa entrar no detalhe para que o pessoal fique curioso e leia o seu livro. Mas vamos elucidar aí quais são esses mitos que você elegeu. Porque eu acho que daria para a gente fazer um livro com esses 60 mitos, igual a matriosca, né? De 60 bonecas, não é? Olha, e ainda faltariam muitos, né? 60. Eu diria que dá até mais 60. Dá muito mais, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho naquela coisa do martelo de Nietzsche, sabe? É, isso mesmo. Partir aí do martelo de Nietzsche. Como ele diz, que é preciso ter coragem, né, para abandonar as muletas metafísicas. Que é bem a coisa do martelo de Nietzsche mesmo. Então, vamos com o martelo de Nietzsche, né, desabando e destruindo esses mitos. Mas lembrando assim, eu vou falar assim, mas antes, né? Douglas, a noite é sua, a gente está aqui à sua disposição. Então, porque eu acredito que a gente tem que romper. Primeiro, um mito que a gente tem que romper, mas ainda não entrando nas 7 camadas aí, um mito que a gente precisa romper é de que a escola é lugar de certezas. Porque a escola é sacralizada, né? Sim. O que o professor fala é verdade. O que a escola pregou é verdade. Peraí, a escola é um agente reprodutor de ideologia do Estado. Então, será que tudo que a escola fala é verdade? Ou será que a escola está reproduzindo? Então, a primeira coisa, a gente tem que romper com a ideia de que a escola é sacralizada. A escola, ela não pode ser, ela tem que ser respeitada, não sacralizada. E ela não pode ser um lugar de certezas. Porque se a escola é um lugar de certezas, para que ela existe? Ela tem que ser um lugar de incerteza. O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. E só fazendo um parênteses, né? Se a gente parar para pensar, inclusive, naqueles alunos menores e também nos maiores, que até hoje a gente erra, é o direito de errar, né, Douglas? Uhum. Essa incerteza, ela vai... Eu acho que o alvo aí é o direito ao erro, né? E o erro, ele é tão construtivo, né? Exato. É uma coisa... inclusive, um dos mitos aí é a avaliação. Né? O erro é extremamente construtivo. O conflito é construtivo, enfim. Tudo aquilo que a gente quer manter distância é a ferramenta que a gente pode, justamente a ferramenta que a gente pode usar para construir coisas melhores a partir do erro. Eu estudei arte também no ensino médio. Eu lembro de uma professora que, quando a gente desenhava e errava, ela não deixava a gente usar a borracha, não podia apagar. Ela falava, se você apagar, você não vai mais ver o seu erro. Então, veja o seu erro, faça o traço certo, depois você apaga o erro. Então, você constrói em cima do erro. O erro é a coisa mais valiosa que tem. Talvez mais valioso do que o acerto vindo de uma forma mecânica. Exato. Né? Porque são as etapas de pensamento, né? Toda uma construção neurológica que acontece, sem dizer que fortalece a autoestima, não é? Nos deixa vulneráveis, e a vulnerabilidade, quando olhada de uma maneira empática, ela é tão positiva e tão necessária para o nosso dia a dia. Uhum. Né? Não ter medo da exposição, não ter medo das relações e muito menos da afetividade, que eu acho que é um dos grandes papéis aqui da escola, não é? Isso, exatamente. Aí, então, a gente já entra na primeira casquinha a ser quebrada aí, que eu falei de 7, né? Então, vamos entrar nela. A formação. Se a gente analisar a história do Brasil, a educação nunca foi para todos. Principalmente a educação superior. Quer dizer, eu sou, né? De um tempo em que ter um diploma universitário era símbolo de status. O pessoal podia nem utilizar, mas tinha o diploma, pendurava na parede, era o status. Os pais adoravam dizer, meu filho frequentou uma faculdade, uma universidade, né? Ele tem um diploma. Então, houve um tempo que dava todo esse status. Lá com a LDB, de 96, a última LDB, né? Que houveram outras, às vezes as pessoas esquecem disso, a 93, 94/96. Essa LDB, ela estabeleceu o quê?
a exigência de curso de licenciatura para a educação básica. Então, o que houve? Aquele boom de faculdades. E não sejamos hipócritas, né? Nem todas elas com qualidade. É. Nós sabemos Isso até disso. hoje, né? Aliás, eu acho Uhum. que desde sempre, né? Todo tipo de prestação de serviços, ela deveria ser seriamente avaliada, porque o serviço ele é oferecido e você tem que fazer a sua avaliação em relação a isso, até para que outras pessoas também possam buscar aquilo que seja de melhor qualidade. Se a gente briga Sim. tanto por oferecer melhor qualidade para o nosso aluno, por termos melhores condições de trabalho, também temos que ter a consciência de que a nossa formação precisa vir de excelência, não é? Exatamente. E o que nós vemos e vivemos? Uma formação frágil, extremamente fragilizada. Mas também, por outro lado, a gente percebe o que? Pessoas se travestindo, deixa eu encontrar o termo correto, pessoas se travestindo de um saber, se travestindo de uma pseudo-autoridade, né? Porque possui um diploma. Então, eu tenho, sei lá, um certificado, um diploma em geografia. Apenas um exemplo. Olha, eu sei tudo de geografia, não me conteste. É um grande... E eu acredito que muitos de nós, eu já cometi esse tipo de erro, e acredito que outras pessoas também, de achar que a gente é o inabalável, o conhecedor inabalável da sua disciplina dentro de uma sala de aula, né? E não somos. Todo mundo já cometeu esse tipo de erro. Mas as formações, elas são muito frágeis. E assim, como diz deixa eu lembrar, Sartre. O Sartre ele diz assim, nós nascemos com nada, somos condenados a ser livres e criarmos quem somos nós. Eu acho muito interessante isso, essa fala de Sartre, porque nós chegamos numa sala de aula completamente livres, com uma casca uma película, não diria uma casca, uma película muito frágil do saber. Então, a formação, ela precisa ser continuada. É uma tecla que se bate há muitos anos. Nós nunca estamos totalmente preparados. Aí entra muito forte a figura do coordenador pedagógico, de trabalhar a formação continuada dos professores. E isso é uma necessidade, principalmente na nossa profissão, porque determinados conceitos mudam o tempo todo. Lembra do mundo VUCA, né, que nós tanto estudamos? Nossa! Tudo muda o tempo todo com uma velocidade incrível, principalmente a partir dos anos 90. Tudo vai mudando rápido e a gente tem que acompanhar. A gente não pode ficar para trás desse trem da história, né? E então a formação é uma fragilidade muito grande e o professor tem que entender. Dá a impressão, inclusive, que eu falo mal de professor, não é isso, não, longe disso. Os professores são guerreiros, mas o professor tem que entender que o estudo dele nunca termina. A todo momento ele tem que Douglas, se estudar. essa sua fala é interessante porque ela vem de encontro a todas as lives anteriores que nós fizemos. Em todas elas a gente chega nesse ponto. O quanto o professor, o educador, e quando a gente fala de educador, a gente está falando do coordenador, do gestor, do diretor, do orientador. Sim. Não é só o professor. A gente tem que estudar todo dia, a gente tem que estudar, a gente tem que estar lendo livros o tempo todo, a gente tem que estar trocando conhecimentos. Tá dando risada essa semana com a Sheila, porque não pode passar perto de uma livraria, a gente volta com 4, 5, não deu conta de ler nem os anteriores ainda, mas já está com a lista, com a pilha, não é? Compra mais do que consome, do que consegue consumir. Mas a questão da formação continuada, é um tabu que a gente tem que quebrar mesmo, né? O professor, ele tem que olhar para si mesmo e sempre lembrar que ele pode ser melhor e que a gente pode aprender coisas novas o tempo inteiro, né? Eu sento para assistir uma aula, agora nós estamos em época de assistir aula via Big Brother, né? A gente senta na cadeira e passa o dia inteiro de telinha em telinha, de câmera em câmera, olhando, né? Verdade. Mas eu aprendo, né? A gente pega um professor dando uma aula, assim, de uma maneira fantástica, você fala,
nossa, como eu sofri para aprender esse conteúdo, e olha que bacana que esse professor está fazendo. E aí a gente admira esse professor, que também estudou, que também entendeu, que foi buscar outras formas de aplicar. Mas a troca ainda é o papel formador, não é? Você pegou num ponto importante, que é um dos princípios trabalhados do programa de ensino integral. Aliás, deixa eu até falar, o programa de ensino integral, muitas pessoas confundem, achando quando a gente fala ensino integral, acho que o aluno vai passar muito tempo na escola. Confundem com tempo integral, quando na verdade é um ensino integral no sentido de totalidade, de excelência do ensino, de um ensino mais abrangente, do ensino ser mais integral, e não necessariamente o tempo. O tempo vem como ferramenta para que se chegue a isso, né? Mas um dos princípios do ensino integral é a replicabilidade. Isso é fundamental. Nós precisamos perder um pouco aquele narcisismo. Eu fiz, o projeto é meu e ninguém tasca. Tudo bem, mesmo. Você fez todos os louros para você, mas vamos compartilhar, né? Vamos passar adiante, vamos replicar as boas práticas, porque se todos nós começarmos a replicar as boas práticas, imagina a biblioteca imensa de boas práticas que vai surgir e que a gente vai poder usar em situações diferentes, adequar a diversas situações, né? Então, precisamos também largar um pouquinho a mão desse egoísmo que a gente carrega, desse narcisismo. Eu sempre falo a gente porque eu, como educador, também ainda tenho muito a aprender. Não cheguei a esse grau de perfeição, estou muito, muito, muito distante de chegar também. Mas a gente vai refletindo, né? E a gente vai refletindo, Douglas, e assim, quando a gente começa a participar das práticas de troca de experiências, a gente começa a entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? E quando você conta um feito que você fez, às vezes muito simples, né? Quanta gente se inspira nisso? E eu acho que um dos papéis do momento de formação é essa prática de permitir o outro apreciar, para que você também possa apreciar o outro, né? O Gardner, ele fala muito sobre o apreciar, inclusive tem um livro, né? O Verdadeiro, o Belo e o Bom, e que ele fala tanto da gente ensinar o aluno a ver o que é verdadeiro no outro, o que é belo, o que é bom, porque educação é isso, é verdade, é bondade, né? É olhar para a educação de uma maneira diferenciada. E esse narcisismo, ele nos afunda, né, Douglas? Porque você acaba ficando dentro de uma casca fechado, em que você é autossuficiente, você só produz e você só quer os holofotes, e nós vivemos uma era em que eu bato muito na tecla das metodologias ativas, e a metodologia ativa, ela foi feita para o aluno, não para o professor. Então, aquela ideia da escola, né, que tem o palco para o professor dar aula, né, na frente dos alunos, já caiu por terra faz muito tempo. Sim. Ver os seus alunos trabalhando em grupos e você poder circular entre eles, iluminando com ideias diversificadas, provocando saberes, aí sim é o grande papel protagonismo, né, onde o aluno consegue protagonizar e é onde de verdade você está fazendo com que o aluno venha florescer. Então, o nosso papel de educador, ele mudou já faz tempo. Né? Então, ou atualiza para entender a necessidade e a grande delícia, né? Eu acho que falar de uma forma bem simples, porque quando você entende uma metodologia ativa e você realmente aplica, é uma delícia e é tudo muito fácil, não é? É tudo muito fácil aplicado, porque os alunos, eles estão numa vibe diferente da nossa. Eles são tecnológicos, eles são atualizados, eles leem hipertextos, eles não estão 100% atualizados, mas eles leem o hipertexto, então eles sabem pelo menos o assunto, né, por cima. E outra coisa que eu só queria, né, voltar um pouquinho na questão do tempo, escola do tempo integral que você abordou, eu acho que a gente também entra um pouquinho, não sei se é um dos mitos que você coloca, mas a questão de que, por muito tempo, a escola foi vista como um espaço para deixar meu filho, né? E aí, então, essa escola é de tempo integral, então eu posso deixar meu filho lá porque eu vou trabalhar. Óbvio, nós sabemos que a sociedade necessita que a gente vá trabalhar, que a gente tenha um local seguro onde nossos filhos também estejam aprendendo e convivendo. Mas a forma de olhar para essa escola do tempo integral, ela precisa mudar também, não é isso, Douglas? Sim, porque o tempo ele tem que ser aproveitado para o aprendizado, né? E aí,
eu volto a dizer, a escola, o PEI, nós chamamos de PEI, né, abreviando, é o programa de ensino integral, porque o que é integral é o ensino, não o tempo. Claro, o tempo é maior, mas o que deve ser integral é o ensino e não o tempo. A qualidade deve vir por conta do tipo de ensino que é praticado, do tipo de atividade que é desenvolvida ali, tipo de metodologia que é aplicada, e não pelo tempo. E é verdade, eu já ouvi, né, tenho certeza que colegas educadores que estão nos assistindo também já ouviram isso. Eu preciso de uma escola de ensino integral porque eu trabalho de tal hora, meu filho vai ficar... Não, chega, escola não é depósito de criança. Por mais que a gente cuide, que a gente acolha e que eles sejam amados, né, que a gente ama mesmo, eu, pelo menos, chamo os alunos de meus amores, é a maneira como eu me refiro a eles, né? Por mais que a gente os ame, que os acolha, nós estamos ali para isso, estamos para abrir os horizontes, não para tomar conta enquanto o pai trabalha. São situações bastante diversas, né? E apesar de sermos todos educadores, é o que você acabou de falar, somos educadores, mas em funções muito diferentes, né? Sim. Porque os pais também são educadores, mas as nossas funções, atuações são completamente diferentes, né? Sim. Bom, viemos aí numa passeada nesse seu mito e a gente acabou dando um super spoiler, então vamos passar para o próximo, senão a gente vai acabar contando. Não faz mal, não. Vamos lá. Então, que outro mito nós podemos abordar agora? Um outro mito, esse é bem abrangente, o senso comum. A gente precisa quebrar alguns mitos. E um dos que mais me irrita no senso comum, e minha esposa é professora também, a Denise, e a gente conversa muito sobre isso, um dos mitos que mais me irritam. A escola pública não tem qualidade. Como não, gente? Nós temos excelentes professores, nós temos gênios, alunos gênios. Eu trabalhei numa escola, vou citar o nome porque é elogioso que eu vou falar, né? Uma escola aqui em São Bernardo chamada Faustina Pinheiro Silva. Trabalhei muitos anos nessa escola. Eu tive uma escola localizada numa região carente, muito carente. Fiquei alguns anos lá, acho que uns 3, 4 anos. Eu vi alunos brilhantes saindo de lá. Um é químico, com doutorado em não sei o quê, uma outra viajou para Londres, mora lá por conta da profissão que desenvolveu. Enfim, eu estou vendo, inclusive, que a professora Adriana Canella, que trabalha nessa escola, está aqui, e a professora Adriana Canella foi minha aluna na 5ª série. Olha que legal! E ela está aqui. Então, e a escola pública tem qualidade quando a gente permite que ela tenha. Porque muitas vezes o melhor professor de uma universidade ou de um colégio particular é o mesmo professor que está na escola pública. É o professor usa, às vezes, a mesma metodologia. Aliás, né, eu acho que é muito comum o professor ter a dupla jornada mesmo, né? Uma na rede privada e outra na rede pública. E ele recebe formação das duas fontes. Eu, pelo menos, são duas realidades. Você está na pública, eu estou na particular. E quantas vezes, em momentos de troca, eu ouço o professor da escola pública trazendo, nós tivemos uma prática assim, assim, assado, fiz um curso. Eu falo, olha que bacana, né? Não, o foco, né? A fonte pagadora não interfere na qualidade do professor. Exato. Se ele for bom, ele sempre será bom, não é isso? Exatamente. Assim, a gente não pode negar que existem os abismos sociais, né? Sim. Que impedem que determinadas coisas aconteçam, né? A realidade de vida de cada um, as necessidades, enfim, os abismos sociais, eles existem. O que não significa que a escola pública, né, não é boa. Ela é boa a partir do momento que a gente permite que ela seja. A partir do momento que o gestor se propõe a desenvolver isso na escola, a partir do momento em que os professores compram a ideia de que a escola pública é boa, e a partir do momento que os alunos passam a acreditar nisso. E eles vão acreditar a partir de quando? A partir do momento em que gestor e professor venderem essa ideia para eles.
Então, a gente tem a responsabilidade de passar isso para o aluno, de mostrar para o aluno que isso é possível. E isso sendo possível, é possível a gente transformar vidas. E qual é a principal função da educação? Transformar vidas. A gente tem esse dever. A gente fala tanto, né, que está em alta, os alunos falam que eles querem ser influencers. O professor foi influencer a vida toda, né, Douglas? A vida toda. Né? Ali na raça. E ajuda a desenvolver senso, ensina a valorizar a vida, desenvolve opiniões. Então, olha, o papel do educador, ele é indispensável em uma sociedade. Nunca a tecnologia vai substituir. Nunca, nunca. Tecnologia é uma ferramenta, né? Que talvez a escola particular tenha em maior ou melhor quantidade, mas nós temos notícias de gestores de escolas públicas que, de tantas maneiras diversificadas, também utilizaram projetos diferentes para equipar, para modernizar suas escolas e para trazer diferentes modelos educacionais. Então, eu acho que talvez pode faltar um pouco de recurso, né? Muitas vezes a gente sabe que o professor da escola até leva um recurso porque não existe, mas quando ele está dentro da sala de aula, o brilho é dele, né, Douglas? Ele continua fazendo o que ele sabe de melhor, não é? E quando o professor é brilhante, um giz resolve para ele. É isso ele mesmo. Dá uma excelente aula tendo giz e lousa. Claro, não estou desmerecendo as tecnologias. Eu acho que quanto mais recursos tivermos, melhor a aprendizagem. Mas não impede a aprendizagem ter apenas o giz e a lousa. Né? Porque existem outros recursos até corporais, né, Douglas? Exatamente. Existe o envolvimento, existe... Nossa, existe 1 milhão de coisas que dá para ser feito e fazer com que os meninos se desenvolvam e amadureçam. Porque quando a gente protagoniza, a gente tem mais ferramentas à disposição, né? Talvez eu tenha um espaço maker com 1000 ferramentas, elétricas, aquilo, outro. Mas se você levar os seus alunos para trabalharem numa sala com material reutilizável, eles também vão dar um show, né? É verdade. Então, é isso que a gente tem sempre que lembrar, né? Sim. Uma outra coisa, um outro senso comum com relação à escola, e esse é perigoso a gente falar. Eu já quase apanhei minha TPC, quando era coordenador, por ter falado isso. A escola deve ser vista como uma empresa, a escola pública. Ela deve, porque a privada, normalmente ela é uma empresa. A particular é uma empresa. E uma vez eu lembro, fui coordenador numa escola, e eu falei isso, que a escola pública deveria ser vista como uma empresa. Gente, eu quase apanhei de 2 professores. Eles ficaram revoltadíssimos, eles pertenciam ao sindicato, um lugar aberto, claro, né? Uma visão socialista meio extrema. Você está querendo descaracterizar a escola? Isso é o liberalismo. Não, gente, eu posso muito bem administrar a escola como uma empresa e isso sem perder o caráter humanitarista da escola. Não falo nem humanista, humanitarista da escola. Porque o que uma empresa faz? A empresa traça metas, canaliza e administra bem recursos para chegar naquele resultado final, que é o aluno e o ensino de boa qualidade. Exatamente. Isso. Então, por que eu não posso pensar como uma empresa? Porque eu não posso usar métodos. Hoje nós temos nas escolas o MMR, método de melhoria de resultados. Eu posso usar o brainstorm, o gráfico de Ishikawa. Eu posso usar o diagrama de Pareto, aquele método que eu acho bem legal, é o 5W2H. 5W2H. A gente faz 5 perguntas, né? Why, where, who, when, what, how e how much. Quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, né? E como e quanto isso vai custar. Então, nós temos sim, que canalizar assim, essas inteligências empresariais para o bem final, que é o aluno, para que o produto final, que é a educação de excelência, aconteça. Uma empresa, quando se vê em dificuldades, faz o quê? Reúne a galera administrativa, a galera de logística e faz justamente um brainstorm, faz um diagrama, faz esse método 5W2H, enfim, e traça metas, objetivos, vamos fazer, como vamos fazer. Por que na escola nós não podemos? Porque isso é um método capitalista, isso é um método de empresa? Não.
não estou perdendo em nada o caráter humano da escola. Eu preciso, sim, garantir a qualidade para os meus alunos. Meu dever é com o aluno, meu dever não é com partido político, meu dever não é com ideologia, não é com sindicato, meu dever é mais do que ninguém, com o aluno, E unicamente com o Douglas, aluno. eu acho que assim, até para elucidar bastante o que você está falando, né, a escola particular, ela realmente é uma empresa, desde que a gente pisa nela, a gente tem assim, essa total visão, é muito claro para nós, Sim. porque se eu não tiver alunos, eu não tenho receita e eu não tenho razão de existir, Exato. né? Exato. No caso da escola pública, né, o que eu entendo é assim, o seu papel é administrar, é gerir muito bem a verba que é disponibilizada, a verba social que sai dos nossos impostos, não é? Exato. E hoje os meus filhos não estão numa escola pública, mas eles podem vir a precisar. Então, se a gente tiver um mínimo de inteligência, nós vamos torcer para que todas as escolas públicas sejam de extrema qualidade. Até porque Sim. Antigamente, né, luxo era estudar na escola pública e existiam escolas disputadíssimas, não é? Sim. E aquela mãe que trabalhava o dia inteiro, que tinha horários diferenciados, ela punha o filho na particular por causa do semi-integral, uma coisa ou outra. Os valores eles foram se invertendo, né? A gente sabe que prédios públicos estão assim deteriorados, que existem coisas para serem mexidas, que falta investimento na educação, mas o investimento no prédio público, o investimento é diferente de gerir o valor que você recebe para administrar a sua unidade escolar. E isso eu acho que é extremamente importante na sua visão de olhar para a sua unidade escolar, mesmo sendo uma escola pública, como uma empresa. Porque aquela técnica que está lá na empresa, seja o SWOT, o 5W2H, seja qualquer outra, né? O Design Thinking, que você vai lá com os post-its, elaborando, resolvendo os problemas. Ok, são empresariais, mas elas são todas educativas. Por quê? Porque você tem uma equipe gestora. E a partir do momento que pessoas decidem o que vai acontecer com essa escola, com essa empresa, com este grupo de pessoas que dependem disso, obviamente você tem que lançar mão das ferramentas das mais atualizadas possíveis, porque é isso que te fará ter sucesso. É cientificamente comprovado, né, Douglas, que essas ferramentas, elas trazem... Comprovado. Não é? Se existem as ferramentas, por que não usá-las? Exatamente. Não vamos usar em nome de... Já passou aquela fase do ludismo, em que os trabalhadores quebravam as máquinas porque acreditavam que elas iam tomar o emprego deles, né? A mesma coisa fala com relação a isso. É isso mesmo. Existem as ferramentas, vamos usá-las para o bem, por que não? Né? Exato, e o uso dessas ferramentas vai qualificando toda a sua equipe, né? Sim. E a gente troca muito, né, em termos de gestão, de orientação lá do colégio, e a gente fala muito isso. Eu brinco com a Sheila e falo, a gente está ficando insuportável, né? Por quê? Porque você começa a fazer uso de alguns recursos, você começa a não viver mais sem eles, você já não consegue mais gerir determinado plano de ação sem pensar numa característica aqui, outra ali. Quando você fala de marketing, você pensa em ações que reverberam muita coisa, aí você lembra da aula de um professor que te deu a dica lá na gestão estratégica, no outro que te falou sobre o planejamento do projeto, no outro que te mostrou quanto você tem que pensar sim na questão financeira no momento do projeto. E o que você faz? Sim. Você faz um grande projeto anual, né? Só que com uma verba que você, gestor, não teve que se preocupar em arrecadar o aluno para essa verba chegar, mas você tem que ter a responsabilidade de gerir. Então, eu não vejo realmente nenhuma diferença. Gerir muito bem para que a sua escola tenha sucesso. Não pode faltar giz, não pode faltar o material necessário para que esse aluno tenha uma boa aula, não pode faltar o recurso que você planejou para aquela saída pedagógica ou para qualquer outra coisa que você tenha planejado. Não é? E principalmente quando o recurso é pequeno. Né? E cada vez mais enxuto, né, Douglas? Não é? Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não, como eu falei, eu não quero tomar partido de ninguém, principalmente partido político, né? Mas do ano passado para cá nós recebemos nas escolas estaduais uma verba significativa que nos possibilitou realizar bastante coisa. Não, como eu disse, não quero tomar partido, principalmente político, de ninguém, mas nós recebemos uma verba
como há um bom tempo a gente não recebia. E que bom que a pandemia trouxe essa visão, Douglas, não é? Sim. Porque eu falo que assim, é um divisor de águas. Eu brinco, quando a gente vai falar sobre a pandemia lá na escola, eu falo, bom, é o advento, né? Por quê? Porque marcou a história da educação, gente, é um divisor de águas. E realmente, independente dos partidos políticos, né? Nós vimos que grande parte das escolas foram, inclusive, reformadas, com telhados trocados, escolas que não tinham banheiro. Né? Nós temos uma grande colega, né, da Termo mesmo, da nossa pós, que ela não contava da reforma interminável do banheiro, que os alunos não tinham banheiro, gente. Como é que você pode pensar numa escola que funciona 3 turnos e não tem banheiro? Não tem banheiro. Não é? Então, assim, nós sabemos que, infelizmente, precisou acontecer essa coisa louca que está sendo o mundo atual, né? Para que também os olhares viessem para a educação, né? Para ter uma escola minimamente preparada para receber seus educadores, priorizar uma vacinação, uma proteção, para que esse professor consiga trabalhar com um mínimo de condição emocional, porque quem é que se expõe sem estar vacinado com tranquilidade? Ninguém, né? Então, eu acho que assim, exatamente, a gente aqui não está falando de política hoje, mas a gente está falando de condição. E que, infelizmente, precisou ter um problema mundial para que alguns poucos olhares se voltassem para a educação. E eu quero mais é que voltem-se muitos olhares, porque o que nós fazemos é o que vai transformar o mundo, é o que vai trazer essa modificação a tudo isso que nós sonhamos, né? Que venha cada vez mais, né? É isso mesmo. Que vá a pandemia ou a pandemônia, mas que os olhares venham. Bom, o outro mito. Vamos lá. Os relacionamentos. Relacionamento em escola é uma coisa fantástica, né? Um sociólogo canadense chamado Erving Goffman, ele publicou uma obra chamada La mise en scène de la vie quotidienne. Olha, gastei o meu francês. Tudo que eu sabia de francês, eu acabei de falar. Você fala mais uma palavra sequer. Mas ele publicou uma obra muito legal, que é essa, né? La mise en scène de la vie quotidienne, que é assim, a vida no cotidiano. Então ele diz o seguinte, que nós representamos papéis o tempo todo. Eu represento o papel... Em determinado momento eu represento o papel de professor, em outro momento, aos sábados, representava o papel de aluno, como se a gente estivesse num grande teatro, que o mundo é um grande teatro, né? E as instituições, família, escola, trabalho, né? Elas são micro-universos desse teatro. Então, nós estamos o tempo todo representando papéis. Então, se dentro de uma sociedade macro, né, dentro de um macrocosmo, nós representamos papéis, e esses papéis são conflitantes, imagina dentro de uma escola. Porque a escola... Desculpa. Posso dar um grito? Pode, pede uma água. Eu mesmo já ia falar. Eu ia falar, Douglas, vamos dar uma pausa para você tomar uma água, mas já que você gritou, então tá bom. Mas ela é uma dama, uma gentileza. Ela vai trazer uma aguinha gostosa aqui para mim. Ah, ela então, é uma linda. Ela é. Então, se dentro de todo esse macrocosmo a gente representa o papel, imagina dentro da escola. Porque a escola, né, Kátia e Sheila, ela nada mais é do que um local de representação do que a sociedade é. Tudo que tem na sociedade tem dentro da escola. Então é muito fácil você... Obrigado, amor. É um mundo, né? A escola é um mundo inteirinho lá dentro, não é? Exatamente. Exatamente. Todos os conflitos que a gente vê na sociedade, a gente vê o preconceito, o racismo, a homofobia, a gordofobia, a xenofobia, as disputas territoriais, as tribos urbanas, todas elas estão ali dentro da escola. Aí entra a questão, né, do relacionamento, como se porta um gestor diante disso. O gestor, ele está ali para quê? Ele é o líder, acima de tudo, ele tem que ser o líder. Ele tem que ser um escutador e um mediador. Só que, às vezes, o que acontece? Ele está envolvido nos conflitos. Então, é bastante complicado, porque, às vezes, o conflito é
Ele pode ser interpessoal, mas às vezes ele também é interorganizacional. Ou seja, o conflito está ali na organização da coisa e aí o gestor ele está envolvido no conflito. Mas o conflito, ele é uma casca que tem que ser quebrada por quê? Porque a gente tem uma ideia muito negativa do conflito, e conflito é muito diferente de confronto. Exato. São coisas bastante diferentes. O conflito, ele é natural, e ele pode ser solucionado de maneira que todos aprendam alguma coisa. Ele pode ser solucionado, discutido, mediado, dialogado, de uma maneira que todos tirem algum proveito. Já o confronto, não. O confronto é destrutivo. O conflito, ele só não vai ter resultado positivo quando a gente não consegue agregar algum valor a partir dele. Porque se existiu o conflito, nós conseguimos, a partir do conflito, estabelecer diálogo entre as diversas partes, ou às vezes entre uma parte só, porque às vezes a gente tem, né, a gente fala só do coletivo, o coletivo é formado por indivíduos, então nós temos às vezes o aluno que ele tem um conflito interno, conflito intrapessoal, ele tem um conflito interno, por exemplo, ele não se aceita como contar um caso que eu vi há muito tempo, né? O moço, ele era homossexual e a família muito religiosa jamais aceitaria. Ele vivia um conflito intrapessoal. Então, é uma coisa individual e a gente tem que trabalhar com isso, de forma a fazer essa pessoa abrir novos horizontes, não é? E entender a situação dele naquele momento, que soluções ele pode ter para isso. Então, o conflito, ele às vezes aparece para ajudar e não para destruir. A gente tem uma péssima ideia do conflito, mas o conflito ele pode ser positivo quando a partir dele se estabelece o diálogo, e o diálogo promove o quê? Novas ações. Vamos repensar, então estamos tendo um conflito assim, vamos repensar nossas atitudes diante disso. E voltando ao mundo VUCA, mundo volátil, incerto, né? Complexo, ambíguo. Esse mundo VUCA está aí para quê? Para nos encher de conflitos. Os conflitos são cada vez mais e maiores. Só que eles sendo mais e maiores, nós podemos tirar mais proveito deles, mais lições e mais soluções. Então a gente precisa se adaptar a essa volatilidade que o mundo VUCA impõe a nós. Douglas, e assim, eu acho que, na minha opinião, né, a gente pode até trocar um pouquinho na função aí de estar à frente dos alunos, com a equipe, né? Nesse momento do isolamento social, eu senti que primeiro veio uma onda muito grande de conflitos, porque todo mundo queria tudo. Todo mundo queria aula, todo mundo queria escola aberta, todo mundo... Depois começou um processo muito depressivo, e agora eu não sei como está a sua realidade, mas eu estou vivendo uma realidade de muitos alunos doentes, emocionalmente falando, né? Alunos que não conseguem perceber como eles podem mudar a própria realidade, e a gente percebe a família sem nenhuma condição de resolver esses conflitos, porque o conflito interno do aluno é se ele vai para a cama ou se ele vai para o computador, se ele faz a lição ou se ele joga videogame, porque ele está trancado, ele foi subtraído de todo esse mundo chamado escola. E eu me lembro de uma pesquisa que foi feita anos atrás, e um índice alto, tipo assim, 90 e poucos por cento dos alunos, eles tinham que elencar o melhor lugar do mundo, né? E 90 e tantos por cento dos alunos disseram que o primeiro lugar vinha escola, e depois vinha a casa deles. E aí eles foram questionados, por que escola? Porque na escola é onde se tem escuta ativa, na escola onde eu tenho os meus amigos, não é? E estudar é uma consequência de estar na escola. Obviamente que eles sabem que ali está o estudo formal, mas é na escola que eu vou encontrar a galera, que eu vou encontrar a minha tribo, tudo isso que você já citou, né? A socialização, né? Exatamente. Então, esse mundo todo que eles perderam trouxe essa meninada toda para um conflito interno muito grande. E hoje a escola, ela faz muito mais falta pelo acolhimento socioemocional, no processo de acolher esses conflitos nos quais eles estão envolvidos e sem ter com quem falar, do que propriamente pelo conhecimento. Porque o conhecimento, eu falo... hoje o professor, se ele realmente não existir, você googa e você acha tudo.
Dá um Google lá e eles saem. Existem canais específicos para tudo. Vai no YouTube, não desmerecendo o professor. Eu acho que o professor, ele realmente tem que estar ali, nenhuma tecnologia substitui. Por quê? Porque envolve a troca, envolve a interação, envolve o todo da aprendizagem e da ensinagem, né? São dois processos. Sim. Mas esse conflito interno que eles estão vivendo, né, e eles acabam se descobrindo de maneiras muito desafiadoras nesse momento. Então, o exemplo que você trouxe da questão da sexualidade, olha, parece que nesse momento de isolamento social fez assim, ó, um boom. Muitos estão se descobrindo. Por quê? Porque eu já não sei mais o que eu quero, porque as minhas referências mudaram, porque a forma como eu estou trancado no meu mundo particular e que muitas vezes é tóxico, me impede de ter outras opções. Então, a escola, ela abraça muitos universos, inclusive esse socioemocional, né? Sim, então, você abordou pontos hoje que eu acho que realmente, nossa, daria para a gente ficar falando muito, mas ainda assim eu queria pelo menos mais um mito, Douglas. Será que a gente consegue falar de mais um? Vamos tentar. Um mito, currículo. Um monstro chamado currículo. O problema não é o currículo. O problema é, e mais uma vez, né, dá a impressão que eu estou falando mal do professor, e não é. O professor, para mim, quando qualificam as profissões, costumam colocar o bombeiro, o médico, não sei o quê, depois o professor. Para mim, o professor está em cima, porque sem o professor não há o bombeiro, não há o médico, não há ninguém. Exatamente. Mas a gente precisa quebrar um pouquinho a visão do professor, a visão preconceituosa, ou às vezes atarrancada do professor, né? O currículo. O professor, às vezes, se sente engessado pelo currículo. Na rede estadual, nós tivemos a experiência, em 2008, foi implantado o caderno do aluno, o caderno de apostilinhas para os alunos, né? Foi uma revolta, porque estão querendo engessar o meu trabalho, estão agredindo a minha liberdade de cátedra. Peraí, gente, se tu estivesse trabalhando lá, meu filho, numa escola particular, você ia falar isso? Começa por aí, né? Não, ia ficar bem quietinho, porque senão obedecer esse patrão, sabia que estava na rua, né? Mas nem vamos nos ater a isso. Quando a gente fala em currículo, se a gente observar a BNCC, os PCNs e tudo mais, a gente vai ver que eles falam num currículo que eles estabelecem limites mínimos. Isso é o mínimo que você pode trabalhar, professor. E não agride a sua liberdade de cátedra. Por quê? Porque a sua liberdade de cátedra está na sua metodologia, não no que você quer e gosta de trabalhar com aluno em sala de aula. Na minha experiência de 25 anos de magistério, como coordenador pedagógico, uma vez eu conheci um professor de sociologia, que no primeiro, segundo, terceiro ano, que ele trabalhava era a luta de classes, segundo Karl Marx. Só. Porque era a ideologia dele que ele gostava de trabalhar. Exato. Então, o currículo vem para dizer o que o aluno precisa para ele seguir em frente. Minimamente saber, não é, Douglas? Exatamente, é o limite mínimo. Você pode avançar e você pode pegar um currículo, às vezes, tão pequenininho, aparentemente, tão pequenininho, tão simplesinho, e transformar aquilo numa coisa rica. Uma vez, uma experiência também que eu vivi como coordenador pedagógico, numa escola grande aqui de São Bernardo. João Ramalho, vou citar porque é um exemplo, uma coisa positiva. Jamais citaria algo negativo sobre uma escola. Uma vez, uma professora estava com dificuldade, e fazia pouco tempo que eu trabalhava lá, ela estava com dificuldade porque ela era uma professora eventual, coitadas, as professoras eventuais, a gente sabe que elas sofrem, né? O trabalho delas é árduo. E ela me chamou na sala, porque os alunos estavam se recusando a assistir a aula dela. Era uma turma de terceiro ano do ensino médio. Aí eu entrei, né? Vamos lá, vamos conversar. Por que vocês não querem? Ah, a professora quer trabalhar um assunto chato com a gente. Que assunto chato? Esse metrô. Ela quer trabalhar uma reportagem sobre o metrô. Eu falei, gente, mas o metrô é tão legal. Eu falei, pensei que agora eu vou ter que raciocinar rápido, né? Por que o metrô é tão legal? Olha, saias justas, né? Eu falei, se a gente começar a falar de metrô, dá pra gente falar de tanta coisa. Ah, é mesmo? Eu falei, posso dar um exemplo para vocês? Vocês sabiam que o Brasil é um país que dá prioridade ao transporte ferroviário, aliás, ao transporte rodoviário e não ao ferroviário ao qual pertence o metrô? Sabe por quê? Não,
para beneficiar indústrias multinacionais que vieram para o Brasil na década de 50. Quem era presidente na década de 50? Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. E até então o Brasil era aqui. Vocês sabiam que o Brasil era o modelo primário exportador? Tanto que a Estação da Luz foi construída até com parafusos importados. É mesmo? Eu fui ligando uma coisa a outra que nem eu acreditei. Chegou no momento que, quando eu encerrei a aula, a gente estava falando sobre o surgimento do islamismo. Nossa, partindo do metrô. Olha, foi assim, uma viagem na maionese. Surreal, né? Produtiva. Surreal, mas produtiva, sabe? Então, quando a gente pega o currículo, ele estabelece o mínimo. É o que o aluno precisa saber para ir para frente, para adquirir novos saberes. Não gosto muito desse termo adquirir, né? Mas, enfim, ele é o mínimo para que o aluno dê um passo adiante. Ele deu um passo adiante, a zona de desenvolvimento proximal dele, vamos para a zona de desenvolvimento potencial agora. Ele pode aprender mais, então eu posso pegar um currículo mínimo e transformar aquilo de uma maneira fantástica, extremamente enriquecedora, desde que eu queira. É isso, Douglas. Eu acho que o recado dessa noite é o desde que eu queira, porque ele envolve sair da zona de conforto, né? Sim. Ele envolve você ter vontade de realmente... É o que você falou, você foi ligando uma coisa com a outra, e muitas vezes a gente se vê mesmo nessas saias justas, mas a gente só faz isso porque a gente, de fato, sabe que é por aí o caminho. A gente pega grãozinhos, né, essas sementinhas, a gente transforma em grandes pomares. Então, os nossos alunos estão esperando isso de nós. Então, que os nossos queridos educadores que estão aqui, outros que vierem, né, a nos assistir, porque o Café com Essência Pedagógica, ele tem apenas essa finalidade, discutir educação, discutir no bom sentido, né, trocar sobre educação. Sim. Assim como você teve, né, o seu ócio criativo pós-graduação, nós também tivemos o nosso e viemos aqui para a tela, porque a gente não aguentava mais ficar longe das trocas produtivas. E falar sobre, ouvir a opinião do outro, faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Sim. E a gente possa, né, cada vez mais alinhavar novos conhecimentos. E eu acho que você falou a palavra agora, assim, que a gente cresça. Você falou tudo, que é a síntese do que eu quis colocar nesse, se é que eu posso chamar isso de livro, né? É um livro que eu quis colocar nesse livro. E, bem rapidinho, só para não passar batido, o outro mito que tem que ser quebrado, a avaliação. Nós somos avaliados o tempo todo, né? E o professor fica, fala baixinho, pé da vida, quando tiram o poder dele. Exato. Quando tiraram o poder de reprovar o aluno através da prova, o professor não precisa de poder, ele precisa ensinar. O professor precisa de amor, precisa de afetividade. Ele não precisa de poder. Sabe, deixa os loucos aí, seja de que partido for, brigar por poder. Vamos nós fazer diferente, né? Deixar para trás aquela coisa. Eu lembro de um professor que falava assim para a gente perguntava, como vai cair na prova, professor? Ele falava lágrimas. Ele não falava apenas lágrimas, ele falava assim, lágrimas. Olha, nem o Zé do Caixão me punha tanto medo. Não é verdade? E aí vira uma punição, né? Punição. Hoje ainda conversando com uma professora, né, que estava em treinamento, eu dizia a ela, você consegue entender como a gente não precisa de uma prova formal para fazer com que as coisas aconteçam, né? E é exatamente isso. É olhar para esse aluno e lembrar que aquele projeto que ele se envolveu, aquele projeto que ele se dedicou, que ele foi buscar informações, que ele compartilhou com a turma, que virou um saber coletivo, que virou um material em nuvem, compartilhado com a turma, em que todo mundo acessa e multiplica, que eu alinhava o meu pedaço com um pedaço de um outro colega e vira uma colcha de retalhos bem grandona, para que prova? Né? Eu pergunto muito isso no momento que eu vou atendendo o professor individualmente, eu pergunto, para que a prova? Para que o formulário com 35 questões, gente? É um Forms, é rapidinho. Né? Eu nunca vi alunos escrevendo tão mal quanto estou vendo agora. Né? Por quê? Porque eles vão para o computador, gente. Tem corretor ortográfico, eles não sabem nem o que eles escrevem. E eu fico olhando, eu tenho vontade de chorar.
né? E parece que porque a gente está em isolamento social, a gente não precisa mais fazer produções de texto. Gente, como não precisa? Eu preciso continuar exercitando a minha criatividade, eu preciso continuar colocando em prática os meus saberes e as novas hipóteses, porque eu continuo sendo uma pessoa em desenvolvimento. A gente cresce o dia todo, a gente cresce a semana toda, a gente cresce a vida toda. A não ser que você se limite, né, a uma caixinha, uma bolinha, né, de cristal ali, uma bolinha, uma redoma, e você fica ali. A matriosca, né, lá no ventre do ventre do ventre, e não se coloque no mundo. Então, e a gente precisa se livrar da síndrome do pequeno poder também, né? Deixar de falar para o aluno, olha, você não aprendeu porque você não estudou, não vou falar nem burro, mas porque você não estudou, porque você não se dedicou. Não, olha, talvez a sua nota tenha sido baixa, porque hoje você não estava bem para mostrar tudo aquilo de que você é capaz. Olha como eu levantei o cara. O cara estava se sentindo o Zé das Couve, né? Eu falei, olha, você é capaz, mas hoje você não estava bem, então na próxima você vai sair bem. Você só não mostrou aquilo que você é capaz. Olha, outra coisa que eu acho que assim, a gente também tem que quebrar um outro mito, não sei se você aborda aí, mas é assim, né? O professor tá lá com a sua aula expositiva e tudo bem, totalmente dispersos, e aí ela vem com a famosa frase: presta atenção que cai na prova, viu? Uhum. Cara, eu já deixei de prestar atenção, porque eu já não quero mais a prova, já não quero nem olhar para esse professor, né? Então, se eu potencializar o aprendizado do meu aluno, ele vai dar uma aula invertida tão rica que eu não vou precisar fazer uma prova. Então, é exatamente essa expressão, síndrome do pequeno poder, né? Uhum. A gente tem que ir quebrando, né? E a síndrome do pequeno poder é um outro mito. A autocracia. A gente tem que quebrar a autocracia na escola. Fala-se muito em gestão democrática. Inclusive, tanto a Constituição Federal como a LDB, ela fala sobre órgãos colegiados, sobre gestão democrática. Pode existir lei, pode existir órgãos colegiados, o Conselho de Escola, Grêmio, a APM. Se as pessoas não estiverem dispostas, principalmente o gestor, se eles não estiverem dispostos a praticar a gestão democrática, ela não vai acontecer. E a escola tem uma tradição no Brasil aliás, o Brasil, não só a escola, o Brasil ele tem uma tradição de quase 500 anos de autoritarismo. Nós podemos considerar o Brasil como democrático de 1988 para cá. Né? É uma democracia muito jovem. Uma democracia bem questionável, né? Bem questionável. É uma democracia em que o voto é obrigatório. Então, começa por aí, né? É muito estranha essa nossa democracia. Mas se a gente não praticar também a gestão democrática, a gente vai estar enjaulando o aluno. E aí me lembrou até um trechinho de uma música que eu uso aí no livrinho, que fala assim, rapidinho eu vou lembrar, peraí. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Isso até me arrepia quando escuto isso. Quando a gente quer realmente, a escola é nossa, e quando eu falo nossa, não é minha, gestor, não é minha, quanto professor, é nossa, a comunidade, é nossa da sociedade, é nossa, pertence a nós que queremos transformar o mundo, queremos fazer do mundo um mundo melhor, queremos oportunizar o pobre, queremos dar a ele a mesma oportunidade que o filho do rico, queremos diminuir desigualdades, né? Essa é a escola democrática, a escola que permite as pessoas progredirem na vida em termos não só financeiros, mas em termos cognitivos, nas questões emocionais, porque tem também muitas questões emocionais, nós trabalhamos isso na escola, né? É isso mesmo. E outra coisa, né, Douglas, a gente tem que olhar para a escola, lembrando que ali todo mundo é gente, né? Uhum. Paulo Freire tinha um texto, né? Eu gosto muito em que ele fala, nessa escola todo mundo é gente. O professor é gente, o diretor é gente, o educador é gente, o porteiro é gente, a criança também é gente. Então, se todos nós
pudermos nos colocar empaticamente no lugar do outro, nós vamos construir uma escola que ela seja boa para todos. Se eu, enquanto professor, não quero que a coordenação vire para mim e fale, olha, você vai ser punido, viu, porque você não colocou a sua nota aqui na data X, né? Eu também não vou dizer para o meu aluno, ó, cai na prova, viu? Eu lembro de uma colocação que eu fiz numa outra situação para uma colega, que eu dizia assim, esse grupo de professores se queixa que os alunos não param de falar, só que enquanto eu estou dando a formação, estão olhando o celular e falando entre eles. Exatamente. Então, eu falo assim, o exemplo vem da turma. Se o professor, no momento que ele está ali para crescer, para aprender, eu também estou, enquanto formadora, ali para crescer e para aprender, porque eles também têm muito para me ensinar, né? Mas Sim. Enquanto um fala, os outros estão no celular, trocando imagem. Eu não me lembro, olha, eu nunca vou me esquecer de uma cena. A gente fazendo a formação, achei um paninho aqui. Tinha um professor que ele punha jaqueta assim na frente para ele conversar com o outro que estava do lado. Gente, né? Aí eu falo, haja coaching para você segurar a língua, que dá vontade de falar para a pessoa, cidadão, por favor, saia da sala, né? Mas tudo bem, as coisas passam, mas é isso, as pessoas, elas querem ser tratadas de uma maneira brilhante, mas elas não se preocupam em tratar o outro de maneira brilhante. Né? E lembrando um pouco das palavras, né? Te atropelei, desculpa. Mas lembrando até das palavras do professor Ives, né, que falou tanto nas nossas aulas, e ele já falou conosco lá no colégio, já falou aqui no café, né, virou aí um parceiro de ideias, e ele fala muito isso, a gente potencializa. Então, se você não quer ser tratado, né, dessa maneira, por que você está tratando o outro dessa maneira? As pessoas, elas esperam receber, mas elas não querem dar. Então, como é que fica essa vivência do florescimento, da empatia, do agradecimento, a gentileza? Então, nós realmente estamos... reciprocidade. Exatamente. Então, a equipe, ela só vira uma equipe quando todos conseguem praticar empatia e olhando para o mesmo objetivo. Antes disso, um monte de gente trabalhando no mesmo endereço. Então, trabalhando essa empatia, esse momento de coletividade, a gente forma uma equipe que se engaja, produz para a comunidade. Acho que é esse um pouco do sentido do seu livro, né, Douglas? Sim. E eu termino dizendo, tem uma outra casca aqui que a gente tem que quebrar, que é da tecnologia, mas essa a gente não precisa nem falar. Porque nós somos obrigados a quebrar essa casca. A pandemônia obrigou a gente a quebrar. Falei errado de propósito, é a pandemônia mesmo. Sim, mas e ela é uma demônia mesmo, né? Ela obrigou a gente a quebrar a resistência que a gente tinha à tecnologia, né? Mas eu termino o livro falando que a escola, bom, quebrando todas essas cascas, a gente chega ao aluno, a uma qualidade ao aluno, né? E eu termino dizendo o seguinte, que a escola é um lugar de felicidade. Ou pelo menos deveria ser, né? É um espaço de felicidade. Ser, né? O aluno tem que trazer, o aluno, o professor. Todo... Eu vou falar para você, eu sofro quando eu saio de férias, porque eu não vou para a escola. Eu acho que eu sou a única pessoa que não gosta de tirar férias, porque eu sinto falta da escola, eu sinto falta do aluno, eu sinto falta dos professores, eu sinto falta daquela movimentação, porque para mim a escola é um lugar de felicidade e eu tenho certeza que para muitos alunos também, desde que nós, professores e gestores, permitamos que a escola seja um lugar de felicidade. Exatamente. Porque nem sempre foi assim. Tem um estudo da Maria Montessori, de 1909, o livro se chama, peraí, vou lembrar, ciência, acho que é Pedagogia da Ciência, se eu não me engano. Ela fala o seguinte, que as carteiras das escolas no início do século XX, elas eram pensadas de maneira que os alunos não pudessem se mexer muito. Tinha os bracinhos aqui do lado e elas eram fixas no chão, eram chumbadas. Então, não dava nem para movimentar a carteira, porque o aluno ideal era o aluno quieto, que não falava nada, e que não se movimentasse. Esse era o aluno ideal. Essa é uma vítima, isso não é um aluno, é uma vítima. É isso mesmo. E, infelizmente, Kátia e Sheila, ainda existem pessoas que pensam assim. Sim. Infelizmente. E isso atravanca todo um processo de construção de felicidade, porque qual é
meu objetivo enquanto educador não é ver o ser humano, o meu aluno, futuramente, rico. Não é vê-lo presidente de uma multinacional. Eu quero vê-lo feliz. Se ele foi formado para isso, para ser feliz, eu me dou por feliz. Seja ele um coletor de lixo, seja ele um açougueiro, um empreendedor, mas que ele faça aquilo que ele gosta, o que ele quer, e que ele seja capaz de fazer o que quer. E, principalmente, que ele seja feliz. Eu acho que o grande objetivo de todo educador é esse. Volto a dizer, o professor tem que gostar de gente, e quem gosta de gente quer ver gente feliz. Né? É isso mesmo. É esse o grande objetivo. Douglas. Tenho certeza que é o seu, da Sheila também. Gente, eu tô sem palavras aqui, eu tô encantada. Eu ri muito aqui, né? A câmera estava desligada, eu consegui rir muito com vocês dois. Que momento de conhecimento maravilhoso, de aprendizado, a paixão, né, que a gente tem pela educação tá irradiando, eu acredito. A experiência, Douglas, sua é brilhante, o que você nos trouxe hoje, né? Sempre pensando no próximo, pensando no aluno, pensando na sua equipe. Essa live, com certeza, transformou, tenho certeza disso, transformou muita gente que ouviu. Dá para perceber pelos elogios aqui do chat, e é o que você falou, escola é felicidade, né? A gente quer que o aluno, como diz o professor Ives, floresça. É verdade. Então, olha, Douglas, não, assim, falo pela Kátia também, não temos palavras para agradecer esse momento riquíssimo que todos nós tivemos aqui. Eu que agradeço, assim, eu estava com medo de não corresponder à expectativa de vocês. Foi maravilhoso. Porque, assim, falar depois de professor Ives, que quem não é fã do professor Ives, falar depois da professora Fátima Lefone, sou apaixonado por ela, falar depois dela, falar depois do Ivan, sabe, é muito difícil. Seria como tentar cantar depois do Fred Mercury. Olha, só quantos elogios. Realmente, super altura. E olha, vou dizer uma coisa, Douglas, a gente só vai caminhar para o encerramento, porque realmente nós já estamos aqui uma hora e meia já no ar, que passou voando, eu bati o olho aqui, eu falei, meu Deus, já passou de 21. E a gente sabe que é sexta-feira, todo mundo trabalhou, e todos têm uma família esperando, mas nós poderíamos ficar aqui tranquilos. Não, olha, nós poderíamos aqui, assim, tranquilamente, mais umas 2 horas. Continuar tomando o nosso cafezinho aqui, né? Ô, Douglas, você também é parceira de café, né? Lembra, na pós? Deixa eu contar uma coisa maravilhosa para vocês. Amanhã vai fazer 1 mês que eu parei de fumar. Uau! Que legal! Lembra que eu desaparecia de vez em quando? Sim, claro. Ia pro asfalto, né? É. Era o café e a coca, né? E o interessante é que você tinha tantas novidades, né? A cada aula você trazia algo novo. Quando você comentou do Zé do Caixão, você sempre trazia surpresas para a gente. Isso foi uma delícia estudar com você, com toda a sala e aqueles professores. Acho que a gente não tem palavras também para... não tem palavras para agradecer todo o aprendizado que nós tivemos na termomecânica, os professores incríveis, né? Luciana, transformou Diogo, nossa vida. Transformou realmente. É isso mesmo. Então, Douglas, deixa eu falar uma coisinha só. Claro. Tem muita gente aqui no chat pedindo o seu livro. Eu quero. E como que a gente faz? Nós vamos sortear um, né? Mas isso, no momento... O meu já está reservado, eu já reservei com você. A capa. Então, esse livro, ele é independente. Ele é feito por demanda. É muito interessante o esquema. Inclusive, para a gente fazer com os nossos alunos. Às vezes, os alunos querem publicar alguma coisa, um livrinho, alguma coisa. É um site chamado Clube de Autores. Você escreve... transforma em PDF, faz a capa e manda para eles. Conforme as pessoas querem, elas entram no site e vão adquirindo o livro. Eles entregam por demanda. Então, o autor não tem custo nenhum. Então, não gastei nada. Bacana.
para fazer. Isso é muito Helena, legal. a Helena muito está legal mesmo. participando, você pode colocar aqui no chat? É um site, Isso, Douglas, Clube de site. Autores? Isso, eu vou achar aqui, um segundinho só, que eu vou pôr já com o link. Um segundo. E E para as pessoal pessoas que está... adquirirem seus livros, como que elas fazem? Entra nesse Então, site, faz a compra por isso, lá? Entra isso, no correto. site, ele está direcionando para a Amazon, não é isso, Douglas? Também. Ah, tá bom, porque eu cliquei no linkzinho que você compartilhou, caiu na Ah, Amazon. E nós já estamos aqui esperando a nossa entrega, porque temos que que ler legal. esse livro todo. E Sim. Douglas, só mais uma pergunta, assim. O Ah, livro, obviamente, você escreveu pensando aí no aspecto educacional, mas eu acho que sim, mas eu quero ouvir a opinião do autor. É um livro para nós recomendarmos aos pais também? eu acho que é mais direcionado ao professor. Sim, mas o pai que gostar de entender o que é o Ah, funcionamento de uma sim. escola pode ler, né? Para Ah, com entender os certeza. dilemas que nós também passamos do lado de cada mesa, não é? Exatamente. Exatamente. Eu estou tentando achar aqui onde eu coloco o link, entrar numa. Ó, eu não estou vendo onde eu acesso o chat aqui. Deixa eu só ver se a gente consegue. Eu Sabe posso que nós mandar para você podemos. no WhatsApp? Isso que eu ia falar, se você puder me mandar, a minha filhota faz a gentileza de postar aqui para nós, tá? Certo. E assim, pessoal. Todo mundo que está participando da live, nós fizemos a lista de todo mundo que Isso. comentou, que Que apareceu por entrou, aqui. que curtiu. E são Tem quantos? mais de 50, 56? tem mais de 50 Já deu pessoas. 60. 60 nomes na Ó, nossa lista, viu, Douglas? Olha Não? que legal. Tá. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um sorteador eletrônico. E esse sorteador eletrônico, ele vai nos dar a numeração. Então, a Helena, minha filha, ela fez a gentileza de fazer a lista numerada, e com a numeração do sorteio, a gente vai descobrir pela listinha que ela fez aqui quem são os ganhadores, porque um Uhum. sorteado vai ganhar 2 livros, vai ganhar o seu mais um do Ivan. E os Do outros 2 Ivan. vão ganhar os livros do Ivan, tá bom? Certo. Ó, eu tô eu passando aqui para coloquei. minha filha, ela vai colocar já aqui no chat pra gente, tá bom? O garoto propaganda. A gente se Isso, ajuda. Douglas. E na educação todo mundo se ajuda, inclusive Sim. aqui. Filha, então, por favor, pega aqui esse linkzinho, coloca lá pra gente no chat da Ô, Kátia, eu live. coloquei todos os nomes que a Helena me passou no sorteador já. É Ah, só, já? Então, nossa, nem precisa Uma contar. eficiência, né? Achei, só olha, o lançar. bom é. A Sheila, eu brinco que assim, Pink o cérebro, né? Ela é o cérebro. Uhum. Ela organiza, ela vai, ela faz. É tão bom ter uma parceira dessa. Então, eu vou É. compartilhar a tela com Eficiência total. vocês, tá bom? E, pessoal, deixa eu já aproveitar e falar também. Nós estamos inaugurando o nosso canal no YouTube, mas Que para legal. conseguirmos fazer as lives por lá, que é um canal mais tranquilo, mais estável, nós precisamos de 1000 curtidas. Então, o que eu vou 1000 pedir, inscritos, pessoal? né? 1000 inscritos. Isso, 1000 inscritos. Então, nós vamos fazer uma campanha, porque todo mundo que está passando por aqui tem dado tem nos oferecido livros para sorteio. Então, nós estamos montando um kit onde vai o livro do professor Simon, o livro do Ivan, vão vários livros, e que nós vamos sortear no dia que nós atingimos 1000 inscritos no canal. E aí nós vamos fazer a live por lá e vamos fazer o sorteio desse mega kit de livros que será sensacional. Então, o que nós pedimos? Que vocês nos ajudem compartilhando o nosso canal, peçam para o pessoal curtir a nossa página aqui do Face, porque aí no dia que formos fazer, nós avisamos aqui pelo Face para o pessoal migrar para lá, fazer as curtidas, se inscreverem no canal, para a gente poder sortear. 1000 inscritos não é tanto assim, a gente sabe que não vai demorar muito para a gente conseguir. E enquanto a Sheila está enquanto ela está compartilhando ali, eu gostaria só de também contar para vocês uma novidade que nós ainda estamos absorvendo, e eu faço questão de contar aqui, não sei se a nossa querida Prof. Fátima Lefone ainda está conosco aqui, mas nós tivemos uma surpresa na segunda-feira,
foi aniversário da Sheila. A Sheila é pé quente, minha parceirona. Na segunda-feira, nós recebemos a notícia de que nosso canal, o Café com Essência Pedagógica, está recebendo o apoio institucional da revista Mais Educação. Olha! Então, assim, choramos, agradecemos, choramos de novo, não entendemos, usamos de chamada de novo. Então, nós estamos compartilhando com vocês porque nós, obviamente, gostaríamos de caminhar para esse processo de formação, com cursos e tudo mais. E com o apoio da revista, isso se tornou, assim, um objetivo a ser alcançado de uma maneira bem mais rápida. Nós teremos os cursos em breve para oferecer a vocês, e eles serão certificados pela revista Mais Educação, pelo Instituto Educacional da revista. A revista nos abraçou, fará a divulgação do nosso material e dos nossos cursos, para que a gente possa, então, caminhar multiplicando saberes. O objetivo do canal é multiplicar saberes, e ter vocês conosco aqui é uma delícia, tá? Então, que legal, parabéns. Obrigada. E a gente só agradece muito a vocês que topam fazer as lives conosco, porque é entre amigos. Eu acho que o mais importante é isso, porque a gente admira o trabalho dos amigos e os amigos estão aqui conosco. Então, só pode dar certo, tá bom? Com certeza. Vou ficar quietinha e vou deixar a Sheila fazer o sorteio agora. Sheila. Então, olha, coloquei os nomes aqui. Olha quantos nomes, quantos participantes hoje. E então vão ser 3 sorteios. O primeiro nome vai ganhar o livro do Douglas e o livro do Ivan. E os outros 2 nomes vai ganhar o livro do Ivan, que é Você, um Campeão nas Finanças. Então, vou colocar aqui já para sortear. Ficam aí de dedinhos cruzados. Então, resultado. Então, quem ganhou o livro do Douglas e do Ivan foi a Tânia Múrias. Quem ganhou o livro do Ivan foi Suzana Martinez e também a Rita de Cássia. Deixa eu voltar aqui. Parabéns, pessoal. E a Rita de Cássia, a Ritinha lá que estudou conosco. Não é a nossa Ritinha, não. É outra Rita de Cássia. Achei que fosse. Não. Porque nós vamos levar o livro dela no final de semana, da professora Fátima, né? Falei, opa, Isso, já vamos levar 2. Então não é outra Rita, então. Pedimos que a Rita de Cássia, a Tânia, coloca no Messenger pra gente, tá bom? O contato para que a gente possa enviar o livro para vocês. E parabéns às ganhadoras. Tânia é minha amicíssima. Ah, Douglas, então quando eu for levar o seu mimo, né, que a gente presenteia... eu ganhei um também. Isso. Você ganha um mimo, todo entrevistado. Vamos fazer propaganda? Isso, aqui, faz a propaganda do nosso caneca do café. O Ivan já ganhou, professora Fátima, professor Guilherme, né, que também participou da primeira live com o professor Ives. E a semana que vem temos a professora Luciana, da Termomecânica. Que legal. Que todos também vão se encantar. Ela tem um clube de fãs, né? Sim. Todos vão se encantar. O Douglas já colocou no chat, tá bom? O link para vocês adquirirem o livro dele. E... mais uma vez, muito obrigada a todos. Oi. Eu acho que nós podemos colocar lá na página do Face também o link para o pessoal poder acessar nossa página e direcionar para a compra do livro do Douglas. Eu acho que e do Ivan também. Todo mundo, não do é? Do Ivan, da professora Fátima também a gente pode colocar. Isso mesmo. Tá bom? Tá bem? Minha gente... um agradecimento mais do que especial, Sheila, minha parceira, minha amiga, por topar todas esses sonhos, essas ideias. E Douglas, a você o nosso beijo, o nosso carinho por você estar conosco. Gostoso estar com vocês. A muito saudade obrigada. É imensa, a gente... de certa forma, a gente matou um pouquinho a saudade aqui, né? É isso mesmo. Um muito pouquinho só. Só um pouquinho. Vamos fazer um sarau pedagógico quando a pandemia passar. Isso mesmo, isso mesmo. E esse pessoal da educação. E a gente pode combinar, Douglas,
daqui a algum tempo você voltar, porque você tem sempre pérolas, né? Eu me lembro de quando você me contou do lançamento do livro e me falou do nome e tudo, ainda brinquei com você. Imagino que só deve ter pérolas aí dentro desse livro, porque você é um educador encantador, você é um educador inspirador. Então, né, Sheila, agradecemos imensamente em nome do Café Pedagógico por você estar conosco, a todos que estão nos acompanhando, é uma delícia saber que em plena sexta, sextou, e o pessoal está aqui com a gente. Então, muito obrigada muitos a todos. elogios, viu? Estou acompanhando o chat, muitos elogios. Eu quero ler tudo. Ficamos muito felizes. Muito bom. Minha gente, um grande beijo para vocês. Uma ótima noite, um lindo final de semana. E sexta-feira que vem, não percam, nossa querida professora Luciana Guimarães falando sobre o senso de pertencimento nas instituições. O tema é incrível e o papo será maravilhoso. Diga, Douglas. Só um segundinho, eu estou vendo aqui que a Rita de Cássia, que ganhou, é a minha vice. Olha! Então, olha que interessante. Eu deixo tudo com você, então. Nas dedicatórias do livro tem o nome de vocês duas, além de outros colegas nossos, da professora Luciana. Tem o nome da Tânia, que ganhou, e tem o nome da dona Rita. Olha ganhou. Só, e ela terá um exemplar autografado, que é melhor? Então, que gente sortuda. Bom saber de gente sortuda, né? É isso. Obrigado, gente. Suzana Martinez trabalha conosco no IEMANO. Então. Isso. É quente. É isso aí. Então, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, bom final de semana a todos e até a próxima sexta. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e aqui no Face, né, Kátia? No Face, no YouTube, e sigam nossa página no Instagram, porque lá a gente manda lembretes também, tá bom? Isso. Gente, como diz o um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Beijo.